Na rodoviária de Santos, o movimento das 5 da tarde começava a diminuir. Entre as filas dos guichês e o vai e vem dos passageiros, um homem de 68 anos se aproximava do balcão com passos calculados, arrastando ligeiramente o pé direito. Essa história é 100% ficção. Nenhum personagem, lugar ou situação ocorreu na vida real. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Antes da história, se inscreva no nosso canal. Nós damos vida às lembranças e vozes que nunca tiveram espaço, mas que carregam a sabedoria de uma vida inteira. Vou te contar essa história do início. 2 passagens para São Paulo, por favor. Ônibus das 4h30, disse seu João para a atendente, com voz baixa mas firme, contando cuidadosamente as notas amassadas. A funcionária olhou para ele por cima dos óculos. 2 passagens? O senhor vai acompanhado? Vou sim, com minha esposa. Nome dela? Maria Santos. A moça digitou os dados e emitiu os bilhetes. R$ 96. João pagou em dinheiro, notas de 10 e 5, algumas moedas. Quase 10% da sua aposentadoria de R$ 1.200. Fileira 8, janela e corredor. Perfeito, muito obrigado. João caminhou para a área de embarque carregando uma pequena bolsa térmica azul desbotada. Sentou na cadeira de espera, colocou a bolsa no colo e a abraçou como se protegesse algo muito frágil. Suas mãos tremiam ligeiramente. Uma senhora na fila ao lado reparou na cena. Vai viajar com remédio gelado? João hesitou, olhou para a bolsa, depois para ela. É algo muito importante para mim. Quando o ônibus chegou, João foi um dos primeiros a embarcar. Seus passos eram lentos, medidos. Caminhou direto para a fileira 8, colocou a bolsa no assento da janela com extremo cuidado e se acomodou no corredor. Ajeitou o cinto de segurança da poltrona vazia. A viagem não vai ser cansativa, sussurrou para a bolsa quase inaudível. São só 2 horas. Uma mulher que subia os degraus parou ao ver o assento vazio com o cinto afivelado. Com licença, senhor. Esse lugar está livre? João ficou tenso, protetor. Não, senhora, está ocupado. A mulher olhou confusa ao redor. Não havia ninguém no banheiro comprando lanche. Mas eu não vejo ninguém. É que ela está descansando, murmurou João, evitando olhar para a mulher. O motorista ligou o motor. A mulher, constrangida, procurou outro lugar. Durante a viagem, João conversava baixinho com a bolsa, sempre olhando pela janela. Que céu bonito hoje. Pausa. Você sempre gostou do final da tarde. Passageiros próximos trocavam olhares. Um homem mudou de lugar discretamente. Uma adolescente tirou foto escondida, mas logo apagou, com pena. João parecia alheio ao desconforto, perdido em suas memórias particulares. Rodrigo completara 6 meses na rodoviária quando finalmente prestou atenção no padrão. Todo dia de sexta-feira, o mesmo senhor aparecia no guichê. Sempre pedia 2 passagens para São Paulo, sempre pagava em dinheiro contado, sempre carregava aquela bolsa térmica desgastada. Carla, disse para a colega do guichê ao lado, durante uma pausa. Você conhece aquele senhor que vem toda sexta? O João? Claro. Faz quase 2 anos que ele aparece aqui, mas ele sempre vem sozinho. É, eu sei. Carla baixou a voz olhando ao redor. No começo eu perguntava da acompanhante, mas ele ficava nervoso. Agora eu só vendo as passagens e pronto. Não acha estranho? Cada um com seus problemas, Rodrigo. Ele paga direitinho, não incomoda ninguém. Mas Rodrigo ficou intrigado. Nas semanas seguintes, começou a observar os detalhes. João chegava sempre às 2 da tarde, pegava o ônibus das 4h30, voltava no das 7h30, 3 horas em São Paulo, e sempre conversando com aquela bolsa como se fosse uma pessoa. Na quinta sexta-feira que observou, viu João descer do ônibus de volta. O rosto estava inchado, os olhos vermelhos de quem havia chorado muito. No intervalo do almoço, comentou com Dona Regina, que trabalhava no bar da rodoviária há 15 anos. Dona Regina, a senhora conhece o seu João? O que viaja sozinho, mas compra 2 passagens?
Regina parou de organizar os doces no balcão. Conheço, sim. Pobre homem. Desde que perdeu a Maria, ficou diferente. Perdeu como? A esposa dele. Morreu faz 2 anos, câncer terrível. Era uma santa de mulher. Eles vinham tomar café aqui de vez em quando. Regina suspirou, limpando as mãos no avental. Ela vivia dizendo que queria conhecer São Paulo, mas nunca tinham condições. As peças começaram a se formar na mente de Rodrigo. A bolsa térmica, as conversas, as lágrimas na volta. Dona Regina, disse ele baixando a voz instintivamente, a senhora acha que ele está levando ela para passear? Regina balançou a cabeça tristemente. Todo mundo aqui suspeita, mas não é da nossa conta, né? Cada um sofre como consegue. Nas semanas seguintes, Rodrigo observou João com outros olhos. O homem estava visivelmente mais magro a cada viagem. As roupas pareciam largas demais, as mãos tremiam quando contava o dinheiro, e havia algo nos olhos dele, uma exaustão que ia além do cansaço normal. Carla, o seu João sempre paga à vista. Sempre. R$ 96 certinhos, toda semana. Rodrigo fez as contas mentalmente, quase R$ 400 por mês. Para um aposentado era muito dinheiro. Dinheiro que talvez estivesse fazendo falta em outras áreas. Uma sexta-feira, decidiu abordar o idoso na área de embarque. Seu João, tudo bem com o senhor? O homem se assustou, quase deixando a bolsa cair. Ah, oi, meu jovem, tudo sim. É que notei que o senhor está mais magro. Está se alimentando bem? João forçou um sorriso, mas seus olhos fugiram do contato. Estou sim. É que na minha idade a gente vai perdendo peso mesmo. Mas Rodrigo reparou na barba por fazer, na camisa que já havia sido lavada muitas vezes, no cheiro levemente azedo de quem não consegue manter a higiene em dia. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo, tá? Obrigado, jovem. Você é muito gentil. Na segunda-feira seguinte, Dona Regina chamou Rodrigo em particular. Preciso te contar uma coisa sobre o seu João. O que foi? A Josefa, do bar da praça, me disse que ele está numa situação complicada. Viu ele no mercadinho, comprando só miojo nos últimos dias. E parece que cortaram a luz da casa dele. Como assim? Inadimplência. A Josefa notou porque à noite a casa fica toda escura. Regina mexeu nervosamente nos guardanapos. E tem mais. O telefone dele também foi cortado. Ela tentou ligar semana passada e dava que o número não existe. Rodrigo sentiu um aperto no estômago. Ele está gastando tudo nessas viagens. É o que parece. E o pior é que ele não tem ninguém. A filha mora longe e eles estão brigados. A senhora tem contato da filha? Regina hesitou, olhando ao redor. A Josefa ainda tem o telefone da Patrícia. Elas eram amigas quando a Maria era viva. Mas não sei se é certo a gente se meter nessa história. Dona Regina, e se ele estiver realmente passando necessidade? Se estiver doente? É isso que me preocupa também. Na terça-feira, Regina trouxe um papel amarelado com um número rabiscado. A Josefa deu, mas disse que a Patrícia e o pai brigaram feio quando a Maria morreu. Coisa de herança, essas tristezas de família. Rodrigo ficou com o papel na carteira por 2 dias. Em dúvida. Era invasão de privacidade? Mas e se o homem estivesse em perigo real? Na quinta-feira, durante o horário de almoço, reuniu coragem e discou o número. Alô? Com Patrícia? É ela mesma. Quem fala? Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho na rodoviária de Santos. Desculpe incomodar, mas é sobre seu pai, João. Silêncio tenso do outro lado da linha. Meu pai? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada grave, senhora. É que ele vem aqui toda semana e estamos preocupados com o estado dele. Como assim, preocupados? Bem, ele gasta muito dinheiro em passagens e parece que não está se cuidando direito. Soubemos que o telefone e a luz da casa foram cortados. Um silêncio mais longo. Quando Patrícia voltou a falar, havia uma mudança na voz. Tentei ligar para ele várias vezes no último mês. Sempre dava que o número não existia. Pensei que ele tinha mudado de telefone e não me avisado. Parece que foi cortado por falta de pagamento, senhora. E ele...
Ele parece estar se alimentando mal. Passagens para onde? São Paulo, toda sexta-feira. Sempre sozinho, mas sempre compra duas. 2 passagens. Isso não faz sentido nenhum. Rodrigo respirou fundo. Como explicar sem soar completamente absurdo? É meio complicado explicar por telefone, senhora. Mas se a senhora pudesse dar uma passada aqui, acho que seria muito importante. Patrícia ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Quando falou novamente, havia preocupação real na voz. Eu vou amanhã de manhã cedo. Vou direto para a casa dele primeiro. Certo, senhora. E obrigado por não ter desligado na minha cara. Não, eu que agradeço por ter ligado. Mesmo com nossa situação complicada, ele ainda é meu pai. Quando Rodrigo desligou, ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Sabia que havia posto em movimento algo que mudaria a vida de seu João para sempre. E sabia também que o que Patrícia encontraria seria muito pior do que ela conseguia imaginar. A história estava apenas começando. Patrícia dirigiu às 6 horas de Brasília até Santos com as mãos suadas no volante. Não falava com o pai há 8 meses. A última discussão havia sido devastadora. Ele gritando que ela só aparecia quando precisava de alguma coisa. Ela respondendo aos berros que ele vivia no passado e precisava aceitar que a mãe tinha morrido. Agora parada na frente da casa onde cresceu, teve que segurar a respiração. O jardim que a mãe cuidava com tanto amor estava morto. Rosas secas, grama amarelada, lixo acumulado nos canteiros. A tinta da fachada descascava em pedaços grandes e um adesivo laranja da companhia elétrica grudava na porta como uma cicatriz. Tocou a campainha. Silêncio. Tocou novamente, depois bateu na porta de madeira. Pai, sou eu, Patrícia. Passos arrastados. Muito lentos. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando meio rosto de João. Patrícia levou um susto. Ele tinha perdido pelo menos 15 quilos. Os olhos estavam fundos, a barba crescida, a pele amarelada. Patrícia, o que você está fazendo aqui? A primeira reação dela foi puro choque. Meu Deus do céu, pai, o que aconteceu com o senhor? João hesitou, depois abriu a porta completamente. Entre logo antes que os vizinhos vejam. A casa estava irreconhecível. A sala, onde antes havia sofá de couro, estante cheia de livros, televisão grande, agora tinha apenas 2 cadeiras de plástico branco e uma mesinha de centro arranhada. O chão de madeira estava opaco, sem brilho. Pai, cadê os móveis? O senhor foi assaltado? Não, filha, eu precisei vender algumas coisas. Patrícia foi até a cozinha, o coração disparado. A geladeira estava desligada, porta entreaberta, completamente vazia. Na pia suja, um prato fundo com restos ressecados de macarrão instantâneo. No lixo, uma pilha de embalagens vazias de miojo. Pelo menos 10. Pai, o senhor está comendo só isso? Não é só isso, não. É que hoje eu não tive tempo de ir ao mercado. Mas Patrícia viu que não havia nada além disso, nenhum vestígio de comida real. Abriu os armários, vazios, exceto por 3 pacotes de miojo e um vidro de ketchup pela metade. Por que a luz está cortada? João se sentou numa das cadeiras de plástico, subitamente parecendo muito frágil. É só um atraso pequenininho, vou acertar semana que vem. Patrícia foi até o quarto dos pais. A cama ainda estava lá, mas sem o guarda-roupa, sem a penteadeira da mãe, sem o crucifixo que sempre ficara na parede. No criado mudo, uma montanha desorganizada de papéis. Puxou os documentos com mãos trêmulas. Conta de luz, R$ 1.247 em atraso. Conta de telefone cortada, 892. Cartão de crédito estourado, 3.156. E no meio de tudo, como evidência de um crime, dezenas de bilhetes de ônibus usados. Pai, gritou da sala, tentando controlar a voz, mas falhando. Vem aqui, preciso entender isso. João apareceu na porta do quarto, pálido como papel. O que é isso? Ela balançou os bilhetes na mão. Santos São Paulo, Santos São Paulo.
todos para o Senhor e para uma tal de Maria Santos. O silêncio de João foi mais revelador que qualquer confissão. Pai, pelo amor de Deus, me explica. Por que está gastando o dinheiro que não tem viajando toda semana? Quem é essa Maria Santos? É complicado, filha. Complicado como? O senhor está namorando? Tem uma mulher em São Paulo gastando seu dinheiro? João balançou a cabeça desesperadamente, as mãos tremendo visivelmente. Não é isso, não é nada disso. Então o quê? O senhor vendeu os móveis da minha mãe, está passando fome, não tem luz, não tem telefone, e eu descubro que está torrando uma fortuna viajando toda semana. Patrícia estava gritando agora. 8 meses de mágoa, preocupação e culpa explodiram de uma vez. Me fala a verdade. Por uma vez na vida, seja honesto comigo. João desabou na cama, colocou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Não aquele choro contido de homem idoso, mas soluços profundos, de desespero total. Eu prometi para ela, disse entre lágrimas. Prometeu o quê? Para quem? Para sua mãe, no hospital. Prometi que ia mostrar São Paulo para ela. Patrícia sentiu as pernas bambearem. Sentou na cama ao lado do pai, o mundo girando. Pai, a mamãe morreu há 2 anos. Você acha que eu não sei? João levantou o rosto molhado, os olhos injetados. Você acha que eu esqueci? Eu que cuidei dela sozinho nos últimos meses. Eu que segurei a mão dela quando ela parou de respirar. O grito ecoou pela casa vazia. Patrícia nunca havia visto o pai assim, completamente quebrado. Então por quê? Porque ela pediu. A voz de João rachava. Nos últimos dias, no hospital, quando estava lúcida entre uma morfina e outra, ela disse: João, lembra do nosso sonho de conhecer São Paulo, o Teatro Municipal, a Pinacoteca? E eu disse: a gente ainda vai, Maria, quando você sair daqui. João limpou o rosto com a manga da camisa suja. E ela sorriu, sabe? Aquele sorriso fraco dela. E disse: se eu não conseguir ir, você vai por mim, está bem? E me fez prometer. Me olhou nos olhos e disse: promete? E eu prometi. Patrícia sentia um nó gigante crescendo na garganta. E eu estou cumprindo minha promessa. João se levantou com dificuldade e foi até uma gaveta do criado mudo. Tirou de lá uma bolsa térmica azul desbotada, abraçando-a como se fosse um bebê. É aqui que ela fica, disse, a voz quebrando novamente. Toda sexta-feira a gente vai para São Paulo juntos. Eu mostro tudo para ela. O teatro, os museus, os parques. Ela sempre quis conhecer. Patrícia olhou para a bolsa e entendeu tudo. O choque foi tão grande que ficou sem ar por alguns segundos. Pai, o senhor está carregando a mamãe? Estou cumprindo minha promessa para ela. Pai, isso não pode ser real. A mamãe está morta. Morta, ela não pode ver nada. João abraçou a bolsa com força, protegendo-a. Eu falo com ela, ela me escuta. Não com palavras, mas eu sinto que ela está comigo. Ai, Jesus Cristo! Patrícia colocou as mãos na cabeça. O senhor precisa de ajuda, de um médico, de um psicólogo. Isso não é normal. Eu não estou louco. Está sim, está conversando com cinzas, está se matando de fome para bancar essa fantasia. Não fale assim da sua mãe. Ela não está aqui. Patrícia gritou, perdendo o controle. Ela morreu, e o senhor vai morrer também se continuar assim. João se levantou abruptamente, segurando a bolsa contra o peito como um escudo. Você não entende nada, nunca entendeu. Sumiu quando sua mãe ficou doente, apareceu só no velório para brigar pela herança. E agora vem aqui me chamar de louco? A acusação atingiu Patrícia como um soco. Eu não sumi por causa de herança. Não? Então por quê? Por que abandonou a gente quando mais precisávamos? Patrícia sentiu lágrimas queimando os olhos, porque eu tinha medo, medo de ver ela morrer, medo de sofrer. E eu não tinha. Você acha que foi fácil para mim? João estava tremendo de raiva e exaustão. Mas eu fiquei. Eu cuidei dela. Eu segurei ela quando vomitava sangue. Eu limpei ela quando não conseguia ir no banheiro. Onde você estava?
Pai, em Brasília, vivendo sua vida, mandando dinheiro uma vez por mês como se isso resolvesse. Patrícia começou a chorar, porque sabia que era verdade. E agora, continuou João, que encontrei um jeito de ainda cuidar dela, de ainda estar com ela. Você quer me tirar isso também? Pai, por favor, me escuta. Patrícia tentou se aproximar, mas ele recuou. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse João subitamente mais calmo, mas com uma calma terrível. O que é? Eu estou doente, Patrícia. Muito doente. O mundo parou. Como assim? Câncer no pâncreas, igual ao da sua mãe. João falou como quem anuncia a previsão do tempo. Descobri há 3 meses. Não. A voz de Patrícia saiu como um sussurro. 6 meses de vida no máximo. Os médicos foram bem claros. Patrícia desabou. Todas as brigas, todo o afastamento, toda a raiva se dissolveram numa dor profunda e primitiva. Por que não me contou? Porque queria terminar de mostrar São Paulo para ela antes de morrer. Queria cumprir minha promessa. Pai, a gente pode tratar, pode tentar. Não tem tratamento, filha. Está espalhado, metástase no fígado, nos pulmões. João falou com uma serenidade assustadora. Só me resta terminar o que prometi. Patrícia se levantou e abraçou o pai, sentindo como ele estava frágil, pele e osso tremendo como uma folha. E agora você vai me proibir, né? Vai me tirar ela e me deixar morrer sozinho como eu mereço. Não, pai. Patrícia segurou o rosto dele entre as mãos. Não vou tirar nada. E o senhor não vai morrer sozinho. João olhou para ela, surpreso. Mas a gente vai encontrar um jeito de cumprir sua promessa sem o senhor morrer antes da hora. Está bem? Como? Eu não sei ainda. Mas vamos encontrar. Patrícia limpou as próprias lágrimas. Primeiro vou comprar comida. Depois vou pagar a luz. E segunda-feira, eu vou nessa rodoviária entender melhor essa história. João assentiu, ainda abraçando a bolsa. Patrícia? Sim, pai. Você não vai tentar me separar dela, né? Patrícia olhou para a bolsa azul, para o pai esquelético, para a casa destruída, e entendeu que às vezes o amor não faz sentido para mais ninguém, só para quem ama. Não, pai, não vou separar. Mas por dentro sabia que precisaria encontrar uma forma de ajudá-lo, que não envolvesse deixá-lo morrer de fome nos últimos meses de vida que ainda tinha. Na segunda-feira de manhã, Patrícia estacionou em frente à rodoviária de Santos, com as mãos ainda tremendo. Passou o fim de semana cuidando do pai. Comprou 300 alhos em comida, religou a luz, ouviu ele contar cada detalhe das viagens com Maria. Cada história a emocionava e a apavorava. O terminal fervilhava de movimento. Patrícia procurou pelo tal Rodrigo nervosa. Com licença, estou procurando o Rodrigo que me ligou. Ali, o moreno alto perto do balcão. Patrícia se aproximou. Rodrigo? O rapaz se virou, aliviado. Dona Patrícia, que bom que veio. Como seu pai está? Péssimo. Ela respirou fundo, controlando a emoção. O senhor disse que ele nunca consegue entrar no Teatro Municipal? Exato. Fica do lado de fora conversando com a bolsa, mas não entra. O ingresso custa R$80. Ele nunca sobra dinheiro. A informação esfaqueou o coração de Patrícia. O pai gastava tudo para chegar em São Paulo, mas não conseguia realizar o principal sonho da mãe. Dona Patrícia, continuou Rodrigo, posso te contar uma coisa? A galera aqui já vinha pensando numa ideia há algumas semanas. Que ideia? Fazer uma excursão especial para ele. Sabe, meu chefe já tinha sinalizado que podíamos usar a van da empresa para ações sociais em casos especiais. Ações sociais? A empresa tem um programa de responsabilidade social. Quando encontramos passageiros em situação vulnerável, Rodrigo hesitou. E tem a Cláudia, filha da dona Regina. Ela trabalha na Secretaria de Cultura. Disse que consegue uma autorização para visita ao teatro. Patrícia ficou tocada. Vocês realmente fariam isso por ele? A verdade é que seu pai mexeu com todo mundo aqui. Em quase 2 anos ele virou, sei lá, meio que nosso mascote. A gente se afeiçoou. Mas custaria caro, não é?
Alguns funcionários já se cotizaram e seria só uma vez, uma despedida especial. Rodrigo baixou a voz. A dona Regina comentou que ele não está bem de saúde. Patrícia engoliu seco. Ele tem câncer. 6 meses de vida. Meu Deus! Rodrigo fechou os olhos por um momento. Então é ainda mais urgente. Quando seria? Próxima sexta-feira. A Cláudia disse que precisa de uma semana para conseguir a autorização no teatro. Patrícia hesitou. Ele desconfia de tudo. Se perceber que é caridade, por isso precisamos da sua colaboração. Se você aparecer por acaso no dia da excursão, ele pode achar que é coincidência. E se ele não aceitar? Aí a gente para na hora, sem insistir. Patrícia ficou em silêncio, pensando na expressão do pai quando falava do teatro. Rodrigo, posso te perguntar uma coisa? Por que vocês se importam tanto assim? Sabe o que é, dona Patrícia? Todo mundo aqui tem alguém que perdeu. Minha avó morreu ano passado. A dona Regina perdeu o marido. O Marcos, nosso motorista, perdeu um filho. Rodrigo olhou ao redor da rodoviária. E todo mundo gostaria de ter coragem de amar como seu pai ama. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Está bem, vamos tentar. Na sexta-feira seguinte, João chegou na rodoviária pontualmente às 14h. Carregava a bolsa térmica azul e contava cuidadosamente os R$ 96, suas últimas notas, até a próxima aposentadoria. Seu João! Chamou Rodrigo, se aproximando com um sorriso estudado. Posso falar com o senhor um minutinho? João se aproximou desconfiado, protegendo a bolsa. O que foi, meu jovem? É que aconteceu uma coisa interessante hoje. A empresa liberou nossa van para levar alguns passageiros especiais para São Paulo e sobrou uma vaga. Van é uma excursão da empresa para passageiros antigos, clientes fiéis. Rodrigo estava nervoso, mas tentava soar natural. Como o senhor é nosso cliente há quase 2 anos, João franziu a testa desconfiado. E quanto custa? Nada além da passagem normal. O senhor pagaria só os R$ 96 mesmo. E ela pode vir? João apertou a bolsa contra o peito. Claro que sim. A excursão é para famílias. João ficou em silêncio por um longo momento, olhando Rodrigo com suspeita. Por que vocês fariam isso por mim? Porque... Rodrigo respirou fundo. Porque a gente gosta do senhor, seu João. E porque sabemos que essa viagem é muito importante. A van chegou simples, sem decorações chamativas. João olhou ao redor, ainda desconfiado, quando 5 pessoas desceram. Rodrigo, dona Regina, Cláudia, uma mulher de 40 anos com crachá da prefeitura, Marcos, o motorista que ele reconheceu, e uma funcionária da limpeza que sempre o cumprimentava. Pai! Patrícia apareceu correndo pelo terminal. Que coincidência incrível! João se sobressaltou. Patrícia, o que você faz aqui? Vim resolver uns documentos na prefeitura e vi o senhor. Posso ir junto nessa van? Queria conversarmos durante a viagem. João ficou surpreso, mas visivelmente feliz. Claro, filha. Durante as 2 horas de viagem, João conversou baixinho com a bolsa, como sempre. Maria, hoje vai ser diferente. A Patrícia está com a gente. Patrícia, sentada ao lado, reparou que ele estava ofegante, com a respiração irregular. O esforço da emoção já estava cobrando seu preço. O Teatro Municipal de São Paulo se ergueu majestoso na frente deles. João olhou pela janela da van e seus olhos se iluminaram de uma forma que Patrícia não via há anos. Viu, Maria? É ainda mais bonito de perto. Cláudia conseguiu uma visita pelas áreas abertas ao público. O saguão imponente com suas colunas de mármore, a escadaria principal e, o momento mais esperado, a plateia. O senhor quer sentar um pouquinho? Perguntou Cláudia, notando que João estava pálido. Na plateia vazia, João escolheu uma poltrona da 5ª fileira. Colocou a bolsa delicadamente no assento ao lado e ficou em completo silêncio por 5 minutos, apenas contemplando o palco dourado. Viu, Maria? Sussurrou, com lágrimas nos olhos. Finalmente chegamos aqui por dentro. É exatamente como você sonhava. Marcos, o motorista, virou o rosto para disfarçar a emoção.
Isso parte o coração, murmurou para Rodrigo. Depois foram ao mercado municipal. João, cambaleante, mas determinado, comprou um buquê de cravos brancos. São as flores favoritas dela, explicou para Cláudia, que o ajudava a caminhar. Compro toda semana. Pai, vamos descansar um pouco? Sugeriu Patrícia, vendo que ele mal conseguia ficar em pé. Encontraram um banco na praça próxima. João se sentou com dificuldade, a respiração pesada, mas ainda segurando os cravos e a bolsa. Foi muita emoção, disse, tentando disfarçar a exaustão extrema. Seu João, disse Dona Regina delicadamente, se o senhor quiser que a gente volte, não tem problema. Já foi lindo demais. Não, só mais um lugarzinho, o parque que ela sempre quis ver. No Parque Ibirapuera, ficaram apenas 15 minutos. João mostrou as árvores centenárias para a bolsa, mas estava claramente no limite físico. Olha como é grande, Maria. Verde do jeito que você gostava. Sua voz estava fraca, quase um sussurro. No caminho de volta, João adormeceu encostado em Patrícia, a bolsa protegida em seu colo. Ela aproveitou para sussurrar seu agradecimento para Rodrigo. Vocês não sabem o que fizeram hoje. Foi o dia mais feliz dele em 2 anos. E agora, dona Patrícia, o que vai acontecer? Agora ele vem morar comigo em Brasília. Mas ela olhou para o pai dormindo. Talvez a gente volte aqui uma vez por mês, para ele não sentir que está abandonando ela. A gente vai estar aqui sempre que precisarem. Quando chegaram à rodoviária, João acordou confuso, mas radiante. Foi real ou eu sonhei tudo isso? Foi real, pai. Muito real. Obrigado, pessoal. João olhou para cada um dos presentes. Vocês me deram o que eu mais queria dar para ela. No caminho para casa, João segurou a mão de Patrícia, mas sua voz estava fraquíssima. Filha, agora eu consegui mostrar quase tudo para ela. Quase. Falta só uma coisa. João fechou os olhos, exausto. Mas não sei se vou ter forças. Pai? Queria me despedir dela direito, no lugar onde tudo começou. João abriu os olhos com esforço. A pracinha onde a gente se conheceu, aqui em Santos. Mas talvez seja pedir demais. Patrícia apertou a mão frágil do pai. Sabia que havia uma última missão, uma última promessa a ser cumprida, e o tempo estava se esgotando muito rapidamente. A gente vai encontrar um jeito, pai. Prometo. Naquela noite, João dormiu abraçado à bolsa, mas Patrícia percebeu que ele estava inquieto, falando coisas incoerentes durante o sono. Havia algo inacabado, uma despedida que precisava acontecer antes que fosse tarde demais. Os próximos dias seriam decisivos. 3 meses se passaram desde a excursão. João estava na casa de Patrícia em Brasília, num quarto adaptado no térreo. O câncer devorava seu corpo. Alguns dias ele mal conseguia levantar da cama. Patrícia havia explicado toda a situação para o marido Carlos e o filho Gabriel, de 16 anos, quando trouxe o avô para casa. É temporário, amor. Alguns meses no máximo. Ele não tem mais ninguém. Carlos, embora preocupado com a mudança na rotina, aceitou. Se é isso que você precisa fazer... Gabriel, que mal conhecia o avô, ficou inicialmente desconfortável. Por que ele conversa com aquela bolsa azul? Porque é assim que ele lida com a saudade da sua avó. Toda noite, Patrícia ouvia João sussurrando para a bolsa no quarto ao lado. Maria, você gostou do teatro? Era tudo como você imaginava, né? Na quinta-feira, João chamou Patrícia. Estava mais magro, a pele amarelada, mas os olhos ainda alertas. Filha, preciso te pedir uma coisa muito importante. O que é, pai? Quero voltar para Santos, só por algumas horas. Pai, a viagem pode ser perigosa no seu estado. Preciso levar ela na pracinha onde a gente se conheceu. João tentou se sentar, mas a força o abandonou, para me despedir direito dela. Pai, é a última coisa que vou te pedir na minha vida. Patrícia viu o desespero profundo nos olhos dele, sabia que não conseguiria negar. Está bem, mas devagar, com paradas para descanso. Obrigado, minha filha.
Na sexta-feira de manhã, Patrícia ajudou o pai a entrar no carro. João pesava menos de 50 quilos, mas insistia em carregar pessoalmente a bolsa azul. A viagem de 6 horas foi um suplício. Pararam 5 vezes. João dormia em intervalos de 15 minutos e acordava desorientado, sempre verificando se a bolsa ainda estava ali. Quando chegaram a Santos, João pediu para passar na rodoviária primeiro. Por quê, pai? Quero falar com o pessoal. Uma última vez. Rodrigo estava organizando papéis quando os viu entrando. Correu ao encontro deles. Seu João, como está? Fraco, mas feliz de ver vocês. Dona Regina apareceu limpando as mãos no avental e outros funcionários se aproximaram. João estava apoiado em Patrícia, visivelmente debilitado. Gente, disse com voz fraca, mas emocionada, vocês mudaram a minha vida e a dela também. Apontou para a bolsa com um sorriso cansado. Pela primeira vez em 2 anos, não me senti sozinho nessa jornada. Rodrigo engoliu a emoção. A gente que aprendeu com o Senhor, seu João. Aprendeu o quê? Que amor verdadeiro não tem vergonha. De seu João, interrompeu Dona Regina. A gente fez uma surpresinha pequena para o Senhor. Quer ver? Ela o conduziu até a fileira 8. No encosto da cadeira da janela, havia uma pequena placa de bronze. Este lugar é reservado para quem viaja com o coração, em memória de um amor que não tem fim. João leu com dificuldade, as lágrimas embaçando a visão. É muito bonita. Obrigado. E agora essa cadeira vai sempre ter flores, disse Rodrigo. João sentou na cadeira por alguns minutos. Colocou a bolsa ao lado e sussurrou. Viu, Maria, a gente nunca vai ser esquecido aqui. Patrícia o ajudou a se levantar. Vamos, pai. Ainda temos que ir na praça. A praça do encontro ficava a 10 minutos da rodoviária. Era pequena e simples, com bancos de madeira sob figueiras centenárias e um chafariz antigo no centro. É ali, disse João, apontando para um banco específico com mão trêmula. Ali foi onde eu pedi sua mãe em namoro, março de 1978. Patrícia o ajudou a sentar no banco desgastado. João colocou a bolsa exatamente no lugar onde Maria se sentara 45 anos atrás. Maria, disse olhando para a bolsa, a voz fraca, mas carinhosa. Lembra deste lugarzinho? Você estava nervosa, achando que eu ia terminar com você. Patrícia sentou do outro lado do pai, emocionada por vê-lo revisar suas memórias mais preciosas. E eu estava tremendo de nervoso porque ia pedir para namorar. João sorriu com a lembrança, tocando levemente a bolsa. Você riu quando eu gaguejei. Disse que já estava esperando há meses eu ter coragem. Uma lágrima escorreu pelo rosto enrugado. 42 anos juntos. 42 anos bons, né? João respirou com dificuldade. Agora eu consegui mostrar São Paulo para você. O teatro, os museus, tudo o que você sonhava. João abriu a bolsa térmica devagar e ficou olhando para dentro por um longo momento. Está na hora de me despedir de verdade, Maria. Sua voz estava quebrando. Consegui cumprir minha promessa. Agora você pode descansar. João beijou a bolsa delicadamente. E eu posso ir em paz te encontrar. Fechou a bolsa pela última vez e a colocou no banco entre ele e onde Patrícia estava sentada. Pronto! Agora ela não precisa mais viajar comigo. Pode ficar onde quiser. Patrícia abraçou o pai, sentindo como ele estava frágil, pele e osso, tremendo levemente. Pai, o senhor foi o marido mais dedicado do mundo. E ela foi a mulher mais paciente do mundo. Me esperou a vida toda eu ter coragem de realizar os sonhos dela. Ficaram ali por 1 hora, aproveitando o silêncio da tarde e as sombras das árvores antigas. No caminho para casa, João disse, agora podemos ir para nossa casa. Nossa casa? Onde está minha família? Onde você e o Carlos e o Gabriel estão? Durante a viagem de volta, João dormiu profundamente. Patrícia percebeu que algo fundamental havia mudado. Ele não murmurava mais durante o sono, não estava mais inquieto. Nos dias seguintes, João ficou cada vez mais debilitado.
mas estranhamente em paz. Carlos, que no início mantinha distância respeitosa, começou a conversar com o sogro sobre futebol, política, vida. Seu João, o senhor foi um homem de sorte, disse Carlos numa tarde. Encontrou um amor assim. Gabriel superou a timidez e começou a fazer perguntas. Vô, como era a vovó quando era nova? Era a mulher mais linda de Santos, respondia João, os olhos brilhando. E a mais teimosa também. Na segunda-feira, João acordou muito fraco. Chamou toda a família para o quarto. Acho que é hoje, disse com serenidade assustadora. Carlos segurou a mão do sogro. Foi uma honra conhecer o senhor. Gabriel, tentando segurar as lágrimas, perguntou. Vô, o senhor vai mesmo encontrar a vovó? Vou sim, meu neto. E vou contar para ela como você cresceu forte e bonito. João morreu na madrugada seguinte, dormindo, com medicação para a dor. Sua mão estava estendida na direção da bolsa azul, que permanecia no criado mudo. O velório foi em Santos, conforme João havia pedido. Compareceram 20 pessoas da rodoviária, todos os funcionários que conheciam a história, alguns passageiros regulares, até o faxineiro que limpava a fileira 8. Ele nos ensinou que amor verdadeiro não envergonha a gente, disse Rodrigo na beira da cova. Ensinou que cada um tem seu jeito de sofrer e de amar, completou Dona Regina. Após o enterro, Patrícia levou as cinzas dos dois pais para a praça do encontro. Agora vocês podem ficar juntos para sempre, onde tudo começou. Na rodoviária, a pequena placa continuava na fileira 8. Rodrigo, agora supervisor, havia conseguido autorização da gerência após explicar toda a história. Vamos cuidar para sempre deste cantinho, prometeu. Patrícia assentiu grata. Rodrigo, muito obrigada por terem visto que meu pai não estava louco. A gente que aprendeu, Dona Patrícia, aprendemos que pequenos gestos de humanidade podem transformar tudo. Um ano depois, Patrícia volta a Santos todo aniversário de morte da mãe. Deixa cravos brancos na fileira 8 e senta alguns minutos observando passageiros embarcarem e desembarcarem, carregando suas próprias histórias de amor e saudade. A plaquinha continua lá, e frequentemente pessoas que souberam da história também deixam flores na cadeira da janela, porque algumas histórias de amor são grandes demais para morrer. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima.